Olá, povo livre, povo abençoado, como vocês estão? Tudo bem? Estamos retornando com as nossas mensagens, reflexões, e eu quero, antes de nós meditarmos na mensagem de hoje, eu quero aqui dar uma explicação, porque estivemos alguns dias sem postar mensagem de reflexões devido a algumas obrigações aqui no nosso calendário que estávamos cumprindo e ficamos um pouco sem tempo. Mas estamos hoje retornando com uma reflexão e eu quero compartilhar aqui dois textos da Palavra de Deus para iniciarmos aqui esse momento. O primeiro texto se encontra em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Outro texto que eu quero trazer para você se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos, capítulo 5, do versículo 17 ao 21, que diz assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre o pecado, muralha a ser destruída. De um modo geral, nós sabemos que o pecado ele já foi destruído pelo sacrifício de Cristo. Mas eu quero trazer algumas verdades, aliás, quero trazer aqui apenas 3 verdades para a nossa reflexão a respeito desse tema, que é um tema tão importante e fundamental para a vida cristã. A primeira verdade é que o homem ele é escravo do pecado. E essa afirmação, ela se fundamenta ou ela se torna uma verdade clara quando nós olhamos para 3 implicações a respeito disso. A primeira é: o homem ele é escravo do pecado porque ele age segundo o mundo. A ação do homem, a vida do homem sem Cristo é uma vida segundo os conceitos e as filosofias do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo aqui está afirmando e está trazendo à memória dos cristãos em Éfeso que eles foram outrora homens que eram escravos do pecado e que viviam segundo o curso deste mundo, segundo os conceitos deste mundo, mas que agora, depois de resgatado pelo Senhor, já não mais o são, já não mais agem como os filhos da desobediência. A outra implicação sobre o homem ser escravo do pecado é que ele comete pecado, ele vive na prática do pecado. Isso se fundamenta no que diz o apóstolo João, o que escreve, na verdade, as palavras do próprio Jesus no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 34, quando ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Esta é uma afirmação do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho de João. A outra implicação sobre o homem ser escravo do pecado é que ele é chamado filho do diabo. O mesmo apóstolo que escreveu esse evangelho, em uma das suas cartas, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele vai trazer essa afirmação. E outra afirmação, outro fundamento, digamos assim, para balizar essa verdade, que o homem é escravo do pecado, é que ele receberá o pagamento.
A palavra de Deus declara quando diz que o salário do pecado é a morte. Há um pagamento para quem peca. Há uma consequência para quem vive na prática do pecado e não se arrepende. E esse pagamento, esse resultado é a morte. Outro ponto, outra verdade que eu quero trazer a você sobre o nosso tema de pecado, é que esse homem que é escravo do pecado, ele pode ser liberto. Há uma liberdade, a liberdade que é dada por Cristo Jesus. Esse é o segundo ponto, a liberdade dada pelo nosso Senhor, a liberdade por Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Querido, esta é uma afirmação que nos traz alento, nos traz alegria ao coração. Essa é uma exortação, na verdade, que Paulo faz aos Gálatas, dizendo para se firmarem na liberdade que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou da escravidão, do pecado, nos libertou da condenação. A palavra de Deus diz que nós fomos verdadeiramente livres por Cristo Jesus. Agora a pergunta que se faz é, de uma forma bem específica, livre de quê? Livre primeiro do jugo da lei. Depois leia Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 12. Nós fomos libertos desse peso da lei, em que o homem deveria cumpri-la, mas o homem no seu estado pecaminoso não consegue cumprir toda a lei, e por isso ele é condenado. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei e nos libertou desse jugo. E a segunda verdade, ou segunda implicação da liberdade por Cristo, é que Ele também nos libertou, verdadeiramente nos libertou do poder do pecado. Romanos 6,18 diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que mudança maravilhosa. Antes o homem era escravo do pecado, mas liberto por Cristo, agora ele é servo da justiça. Ele é servo do Senhor. Ele passa a servir a Deus. E há uma diferença enorme entre ser escravo e servo. E isso nos alegra porque passamos a ser servo não de um homem qualquer, não de um ser humano terreno, de um senhor terreno falho e pecador, mas do grande Senhor, do santo Senhor, do Senhor Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré. E por último, meu querido e minha querida, sobre o nosso tema pecado, muralha a ser destruída, a última verdade que eu quero trazer aqui é que passamos a ser servos de Deus, verdadeiramente servos de Deus. Mais uma vez, Paulo afirma isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso implica? É que, ao passarmos a sermos servos de Deus, somos escolhidos para servir a Cristo. E sabe o que é mais interessante e maravilhoso? É que, na verdade, para que não haja jactância, arrogância, prepotência em nós, o Senhor Jesus nos diz em João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Na verdade, não fomos nós que escolhemos ser servo de Jesus. Ele nos escolheu. Mesmo não tendo nada de bom em nós, Ele nos escolheu para servi-lo. Nos escolheu para dar fruto, e esse fruto venha a permanecer. E sabe, a outra implicação disso é que nós somos escolhidos para um serviço santo. Em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus nos promete que aquele que deixa pai, mãe, irmão, que deixou até mesmo a casa para servir a Deus, Ele nos recompensará muito mais, com bênção, com presentes, ainda aqui na terra, e por fim nos dará a vida eterna com Ele. Veja que maravilha, veja que bênção. Então, querido, minha querida, você que ouviu essa mensagem, eu espero que você tenha entendido, que você tenha sido grandemente edificado, assim como eu fui quando estava meditando, refletindo nesta palavra. Que Deus nos abençoe e nos ajude a praticá-la e a vivê-la nesses dias.
Obrigado por ter ficado até o final. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.